Bom dia, gente. Pessoal, estamos aí na unidade 9, capítulo 1, página 264. Vamos falar de grandezas, certo? E de relações também entre duas grandezas. Vamos lá adiante, ó. É o seguinte, gente. Vamos para a primeira parte da aula. Pessoal, vamos falar de razão e proporção. Olha essa situação. Bruna contratou uma equipe formada por dois pedreiros e um pintor para realizar uma reforma em sua casa. A equipe deu a ela um prazo de 60 dias para concluir a obra. Desses 60 dias, pessoal, da reforma, 15 vão ser usados para fazer pintura e acabamento. Tá certo? Aí, pessoal, a pergunta é: qual é a razão dos dias de pintura e de acabamento para o total de dias da reforma? É 15 para 60. Aí, ó, a gente representa, ó, dessa forma aqui, ó. A primeira razão que aparece aqui. Ok? Pessoal, aí você pensa o seguinte: se 15 for uma parte, o 60 é 4 vezes 15, certo? O 60, ou melhor, se 15 for uma parte, o 60 é 15 multiplicado por 4. Então, os 60 seriam 4 partes de 15. Aí, ó, 15 para 60 é o mesmo que 1 para 4, ou seja, a cada 4 dias de reforma, eu tenho que reservar um dia para pintura e acabamento, ok? Pessoal, uma igualdade entre razões é uma proporção. Se você multiplicar os meios, o valor será igual à multiplicação dos extremos. Ó, olha só, 60 multiplicado por 1 é 60, certo? E os extremos? 15 multiplicado por 4 é 60 também. Vamos adiante. Gente, grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, Leandro estava pesquisando o preço de algumas plantas. Pessoal, aí ele foi ver um tipo de planta que é vendido em vaso. Aí ele viu o seguinte, ó, se ele comprar um vaso, ele tem que pagar R$ 7. Obviamente, se ele comprar dois vasos, tem que pagar o dobro do preço, 14. Se ele comprar três vasos, tem que pagar o triplo do preço de um, que é 21. E aí vai. A quantidade de vasos e o preço pago pelos vasos comprados é diretamente proporcional, gente. Certo? Diretamente proporcionais. Pessoal, agora vamos ver um caso de grandezas inversamente proporcionais. Certo? A gente tem dois veículos que fazem um trajeto entre dois municípios, os mesmos dois municípios. Quando o automóvel vai a 100 km por hora e ele consegue completar a viagem em 4 horas, certo? Ele vai a uma velocidade média de 100 km por hora e consegue completar a viagem em 4 horas. Se ele for, gente, ou melhor, se você considerar a outra situação, do ônibus, se o ônibus for a 80 km por hora, um pouco mais devagar do que o carro, ele vai demorar um pouquinho mais, 5 horas. Ou seja, isso daí é de se esperar, né? Quanto mais devagar, quanto menor a velocidade, mais tempo de percurso. Mais tempo de percurso. São grandezas, pessoal, inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Se você quiser analisar comigo, gente, olha só. Olha o automóvel. A cada hora, o automóvel anda
100 quilômetros de distância. Só que ele, ó, faz o percurso em 4 horas. Ele completa a viagem em 4 horas. Então, em 1 hora ele anda 100, 2 horas ele anda 200, 3 horas ele percorre 300 quilômetros, e em 4 horas, que é o tempo total da viagem, ele vai percorrer 400 quilômetros. Aí você deduz que a distância entre os dois municípios é de 400 quilômetros. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver quanto tempo. Imagine que você não sabe que o tempo para o ônibus completar a viagem é de 5 horas. Você não sabe. Aí você olha para a velocidade do ônibus. O ônibus anda a uma velocidade de 80 quilômetros por hora e tem que percorrer 400 quilômetros de distância. Aí você vai somando. Em 1 hora ele anda 80, 2 horas 160 quilômetros, 3 horas 240 quilômetros, 4 horas 4 horas ele percorre 320 quilômetros, e em 5 horas ele percorre 400 quilômetros. Então daí você deduz que o tempo para o ônibus percorrer esse trajeto é de 5 horas. Ok? Vamos adiante. Pessoal, grandezas diretamente proporcionais têm uma representação interessante no plano cartesiano. Imagine que a costureira vai numa loja, essa costureira aqui, ó, vai numa loja de tecido e vai ver o preço de um certo tecido, de cetim, certo? Aí ela vê que 1 metro, tá? 1 metro de tecido de cetim é R$17,90, certo? Aí ela fez um quadro aqui no formato de plano cartesiano, ok? E quer esquematizar os preços para as respectivas quantidades de tecido em metro, né? Se for 1 metro, você tem que pagar R$17,90. Se for 2 metros, você tem que pagar R$35,80, o dobro. Se for 3 metros de tecido, você tem que pagar o triplo, R$53,70. E aí vai. Nesse gráfico aqui, gente, né, nessa representação da relação entre o preço e a quantidade de cetim, você considera o seguinte: os números que estão na reta horizontal representam comprimento do tecido, e os números na vertical representam os respectivos preços, ok? E aí está, ó, 1 metro você tem que pagar R$17,90, tá vendo aqui, ó. 2 metros você tem que pagar R$35,80, olha aqui, ó, ordenado. 3 metros você tem que pagar R$53,70, tá aqui, ó. E aí vai. Muito bem, gente, é o seguinte, ó. A tarefa de hoje é fazer as questões 2 e 5 da página 268. Não precisa copiar enunciado, certo? Não precisa. Tirando já as dúvidas da questão 2, olha só. As dúvidas da questão 2. Um prêmio de loteria no valor de R$1.530.000 será dividido pelo total de pessoas premiadas, certo? Muito bem. Pessoal, aí você vai considerar situações. Olha o item A. Se o prêmio for dividido entre 5 ganhadores, cada um vai ficar com o valor respectivo ao prêmio total dividido por 5. Item B. Se forem 6 ganhadores, cada um vai ficar com a quantidade respectiva ao prêmio total dividido por 6. Certo?
Questão 5, gente, ajuda para a questão 5. Tem um gráfico aí que relaciona o, o preço do café pela quantidade de café comprado em quilo, né? Em quilo. Pode ser aí uma feira que você vai comprar granel, né? Aí, ó, onde tem A? Qual é o preço de 2 quilos de café, gente? Se você analisar o gráfico, tem lá, ó. Você vai na reta horizontal, que é a quantidade de café, vai no número 2 e sobe. Logo acima você tem o par ordenado 2,46. Quer dizer o quê? Que 2 quilos de café custa R$ 46. Se 2 quilos de café custa R$ 46, 1 quilo custa a metade, R$ 23. Com isso, você resolve a questão inteira. Tá certo? Obrigado, bons estudos.